E aí galera, meu nome é Rafael, eu vou apresentar o conteúdo do PET 1, semana 3, números decimais. Isso é um conteúdo para a turma do 7º ano. O conteúdo deste vídeo foi dividido em 5 tópicos: conjuntos numéricos, com números decimais, números fracionários, operações com decimais e fracionário, e representação e transformação. Para falar sobre os números decimais, vou começar relembrando sobre o conjunto do... Os números decimais são números racionais, não inteiros, expressos por vírgula e que possuem casas decimais. Suas casas decimais são contadas a partir da vírgula. Os números decimais são números deste formato. Nesse exemplo, temos o número 5, que representa nossa parte inteira, e após a vírgula, temos a parte decimal. Esse número possui 3 casas decimais: o 7, o 3 e o 4. Uma forma de entender essa parte decimal é pensar como um valor menor do que 1. Aqui eu tenho representado alguns números decimais. Esse negativo e com uma casa decimal. Se nós pensarmos numa reta numérica com todos os números, esse número ele está entre o menos 5 e o menos 4. Aqui estão os 4,5 e aqui está o nosso menos 4. Por exemplo, já esse número negativo aqui, ele possui 4 casas decimais e ele está entre o menos 1, aqui temos o menos 1, aqui temos o menos 0,5754 e aqui temos o menos 0,5, por exemplo, que é outro número decimal também. Mas também temos números decimais positivos, como 1,53, que possui 2 casas decimais e ele está entre o 0 1,53 e o 5, por exemplo. Perceba que para estar entre os números, ele deve ser maior do que o valor à esquerda. Aqui faltou o sinalzinho de menos. Ele deve ser maior que o valor que está à esquerda e deve ser menor do que o valor que está à direita. Não importa quais sejam esses números, essa ideia de estar entre dois números. Aqui abaixo tem outros números representados. Perceba que esses números possuem suas casas decimais igual a 0, então eles podem ser representados da seguinte maneira: e que é igual aos números inteiros. Logo, nós percebemos que os números racionais que possuem parte decimal igual a 0. Aqui. Uma forma bacana de pensar esses números decimais é pensar o dinheiro. Olha aqui, temos representado R$5,75, onde o 5 representa a nossa parte inteira e o 75 representa a nossa parte decimal. Perceba que pensar essa parte decimal como menor do que 1 ou como centavos ajuda muito a entender o que são esses números, a parte decimal de um número. E antes de ir para o próximo slide, quero apresentar uma ideia muito importante que vamos utilizar mais para frente. Quando o número decimal é multiplicado por 10, a vírgula desloca uma casa
para a direita. Mas perceba também que para não alterar o nosso valor, multiplicamos a parte de baixo por 10. Assim chegamos nessa forma fracionada. E lembre-se, quando não tem nada embaixo do número, igual o nosso 5,7 aqui, significa que temos 1, assim como vimos em aulas passadas. Esse valor representamos dessa maneira. E como multiplicamos por 10, para deslocar a vírgula, colocamos uma casa para a direita, ficou 57, mas temos que multiplicar em 10 embaixo também. Então fica assim. Esse valor representa esse aqui. E aqui temos os números fracionários, que são aqueles que representam uma ou mais frações de uma unidade dividida em partes iguais. Esses números representam divisões que se referem às partes de um todo. Como já foi adiantado, mostrado na tela anterior, as frações possuem esse formato. E aqui temos alguns valores, como o menos 9 sobre 2. E esse número está entre o menos 5. Aqui temos o menos 9 sobre 2. E o menos 4, por exemplo. Essa ideia é bem semelhante ao que a gente viu na tela anterior. E é de estar entre dois números. Também temos as frações positivas, como essa aqui, que é o 12 sobre 11, por exemplo. Perceba que uma forma rápida de pensar no número fracionário é pensar um número em que a sua parte de baixo, essa aqui, ela é diferente de 1. Aqui temos outros números fracionários, mas eles possuem a parte de baixo igual a 1. Então, podemos representá-lo da seguinte maneira, que é igual aos números inteiros. Uma forma interessante de pensar os números fracionários é pensar como a parte de um todo, assim como a gente viu no texto. Aqui temos uma barra de chocolate. Essa barra, ela representa o nosso todo, certo? Aqui temos uma barra. Mas perceba que ela não está completa. Aqui faltam 3 pedaços. Esse e esse. Essa barra, ela tinha 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. E esses outros 3 já marcados aqui. Mas esses 3 já foram comidos. No caso, esses 3 que estão com X. Então podemos pensar de duas maneiras. Quantos pedaços do total, que é a nossa barra, foram comidos? Bem, tínhamos 8 pedaços, ela é dividida em 8, e 3 foram comidos. Nós podemos representar dessa forma: 3 sobre 8. Aqui representa o que já foi comido, essa parte de cima, e o total do nosso todo, no caso, que é 8. Mas podemos pensar de outra forma, não quantos foram comidos, mas sim quantos pedaços ainda temos da nossa barra. De novo, a nossa barra tinha 8 pedaços. Vamos ver aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ainda nós temos 5 pedaços. Vou marcar aqui em verde. São esses: 1, 2, 3,
4, 5. Logo, podemos representar o quanto de pedaço ainda temos da nossa barra dessa maneira. 5 sobre 8. Perceba que o nosso todo sempre fica na parte de baixo e o que queremos representar fica em cima, assim como nós vimos no caso anterior, que tinha representado as partes que já tínhamos comido da barra. Essa parte de baixo possui um nome específico. Aqui, vamos aqui ao lado, é o numerador, a nossa parte de cima, e a parte de baixo, o nosso denominador. Muito semelhante a uma divisão, não é? Que nós veremos isso mais à frente. E antes de passar para a próxima tela, quero mostrar duas ideias muito interessantes sobre frações. A primeira é essa aqui. Quando temos a parte do numerador igual a zero, então não importa o que temos na parte do denominador, isso aqui é igual a zero. Isso aqui, 0 sobre 5 e 0 representa a mesma coisa. Já esses dois casos aqui, eles não existem, eles não fazem sentido na matemática para nós, no momento. Esse aqui tem um 0 no denominador e esse tem um 0 no numerador e no denominador. Isso não tem resultado nenhum para nós. Agora eu vou para a parte que realmente nos interessa, que são as operações. Operações essas que já estamos acostumados, como somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vou começar pela adição e subtração de decimais. Em cada caso vou apresentar um exemplo, que é a maneira mais direta de entendermos como funciona cada operação com esses números. A adição é dada por somar parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal. A regra é colocar vírgula embaixo de vírgula. Aqui temos o 5,375 e vamos somar ao 3,625. Seguindo a regra, vamos escrever dessa maneira. Vamos efetuar essa soma. 5 mais 5. 10 sobre 1, 7 e 2, 9, mais 1, 10, sobre 1, 6 mais 3, 9, mais 1, 10, sobe 1, 5 mais 3, 8, mais 1, 9, e mantemos a vírgula na mesma posição. Não está muito alinhado, mas temos aqui, ó, depois da vírgula 3 casas decimais, assim como nos outros números. A vírgula está na mesma posição. Perceba que podemos escrever esse número dessa maneira, já que todos os números depois da vírgula são suas casas decimais, são iguais a zero. Aqui vemos que a soma de dois números decimais pode resultar em um número com parte não decimal, ou parte decimal igual a zero, no caso, um 9 aqui. Na subtração, a regra é colocar vírgula embaixo de vírgula, muito semelhante à regra da adição. Aqui temos novamente o 5,375 menos o 3,625. Utilizando a regra, vamos escrever essa operação dessa maneira e vamos efetuar essa conta. E 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5, e 3 menos 6, 3 é menor que o 6. Acho que vocês já estão familiarizados com a operação. A gente coloca o 4, fazemos essa ideia de emprestar, no caso aqui vira o 13,
temos aqui o 13 menos 6, que é 7, e 4 menos 3, que é 1. Perceba que efetuamos essa operação e ela não resultou um número com parte decimal igual a 0. Temos aqui o 1,750. Continuando, agora vou apresentar a operação de multiplicação e divisão com os decimais. A multiplicação, a regra é colocar vírgula embaixo de vírgula, efetuamos a multiplicação, depois devemos somar os números de casas decimais. Com isso a gente define a posição da vírgula. Vou apresentar um exemplo para ficar bem mais fácil de entender. Aqui eu tenho 4,2, está multiplicando o 2,12. Então vou representar dessa maneira: 4,2 vezes o 2,12. Perceba que eu acrescentei um zero aqui depois do 2 para que eles tenham o mesmo número de casas decimais. Assim vai facilitar a nossa conta. Como aqui não representa nada, a gente aqui no 4,2 depois do 2 não tem nada, a gente colocamos o zero, completando as casas decimais. Vamos efetuar essa operação, que tem 2 vezes 0, que é 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4. E aqui temos 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Agora efetuamos essa soma, assim como a multiplicação normal. Aqui 0, 4, 8 mais 2, 10, vem 1 para cá, 4, 4, 8, mais 1, 9, e aqui o 8. E agora contamos o número de casas decimais que temos. Nesse primeiro número temos duas casas decimais, 1, 2, e aqui também 1, 2. Então contamos aqui 1, 2, 3, 4 e colocamos aqui a vírgula. Eu vou escrever esse número aqui em cima. Está representado dessa maneira. Então percebam, efetuamos a multiplicação e depois, dado o número de casas decimais desse primeiro número mais o número de casas decimais que temos no segundo, vamos contando e levando a vírgula nesse sentido. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Assim como temos aqui 2 casas mais 2 casas decimais e colocamos a vírgula. Agora vou apresentar outra multiplicação. Temos aqui o 3 que multiplica o 0,12. Essa multiplicação, pulando algumas etapas para o vídeo ficar mais dinâmico, ela resultará em 0,36. Vocês podem fazer essa multiplicação, contar os números de casa, tudo semelhante igual a esse processo. O que eu realmente queria mostrar nessa multiplicação é que quando multiplicamos um número por outro, em que ele é menor do que 1, perceba que esse número é menor do que 1, já que a sua parte inteira, que é essa aqui, é 0, esse número fica menor, a multiplicação ele fica menor do que a operação entre o maior número aqui. Agora, efetuando a divisão, como regra, devemos sumir com as casas decimais multiplicando por 10. Assim, a divisão será entre as partes inteiras, a qual já sabemos operar. O 10,2 dividido por 5,1.
Esse número também pode ser representado dessa maneira aqui. 10,2 e 5,1. Então multiplicamos por 10. Aqui a parte de cima. E multiplicamos por 10 embaixo também. No caso, eles viram esse número aqui. O 102 dividido por 51. E dessa forma nós já sabemos operar. Pode ser escrito dessa maneira. 102 por 51. 2 vezes 51 é 102, que é 0. É a mesma coisa que dividir 10,2 por 5,1. Eu vou apresentar outro caso aqui embaixo. Temos aqui o 10,2 dividido por 51. Como um número possui essa parte decimal, aqui diferente de 0, vamos efetuar o mesmo processo. Ele é um número dessa forma, 10,2 sobre 51, multiplicando por 10, ele fica assim, 102 dividido por 510. E dessa forma nós sabemos operar. Usando um método já conhecido de vocês, como 102 é menor que 510, adicionamos um zero aqui, 0, e agora podemos efetuar essa divisão. 2 vezes 510 é 1020. Agora, nesta etapa, eu vou apresentar as operações com os números fracionários. Primeiro vou começar pela adição e a subtração. Na adição, devemos igualar os denominadores, isso é, tirar o MMC entre eles e efetuar a soma. Aqui eu tenho o 10 sobre 5 mais o 5 sobre 3. Para efetuar essa conta, devemos primeiro tirar o MMC entre os denominadores, caso eles sejam diferentes. Podemos dizer que o 5 é um denominador e o 3 é o denominador da outra fração. Logo devemos tirar o MMC. MMC, que é o conteúdo de outra videoaula. Fazendo esse processo, temos aqui primeiro o 3, menor divisor, 5 e 1, o 5, 1 e 1, 3 vezes 5, 15. Com isso temos o denominador 15, o MMC entre 3 e 5. Agora, dividimos 15 por 5, que é 3, e esse resultado multiplicamos pelo numerador. Temos 15 dividido por 5, 3, que multiplica 10, igual a 30. Mais, temos 15 dividido por 3, que é 5. 5 vezes 5, 25. Com isso, temos 15, que é igual a 30 mais 25, 55 sobre 15. Já na subtração, devemos efetuar um processo semelhante, que é igualar os denominadores e efetuar depois a conta. Aqui temos o 5 sobre 4, menos o 10 sobre 2. Podemos dizer que os seus denominadores são diferentes, então vamos tirar o MMC entre eles
4 e 2. Vemos que o nosso denominador é o 4. E efetuamos a seguinte operação. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 5 é 5. Menos, nós estamos efetuando a subtração. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 10, 20. Esse resultado é 5 menos 20, que é menos 15, sobre 4. E agora temos mais duas operações com os números fracionários, que são a multiplicação e a divisão. A multiplicação, multiplicamos o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Temos aqui o 10 sobre 3, que multiplica o 5 sobre 2. Seguindo a regra indicada, efetuamos 10 vezes 5 e multiplicamos o denominador com o denominador. 3 vezes 2. Isso é igual a 50 sobre 6. E na divisão, devemos inverter a fração que divide e depois efetuamos a multiplicação. Temos aqui 10 sobre 3 dividido por 5 sobre 2. E pode ser representado dessa maneira. 10 sobre 3, aqui é a divisão, 5 sobre 2. E essa regra nos diz o que? Devemos multiplicar conservando essa primeira e o inverso dessa segunda. No caso, efetuamos essa operação aqui, que é 10 vezes 2, 20, é o nosso numerador, e o denominador fica 3 vezes 5, que é 15. Agora, na última etapa do nosso vídeo, temos a representação e transformação. Existe uma relação interessante entre os números decimais e os fracionários. O número racional pode ser representado das duas formas, e é possível passar de uma forma para outra. Nessa primeira etapa, eu vou mostrar a forma de passar um número fracionário para um decimal. Aqui temos o 7 sobre 14. Queremos transformá-lo em um número decimal. São duas formas de representar o mesmo número. Podemos transformá-lo efetuando uma divisão. Dessa forma aqui. Percebemos que o 7 é menor que o 14. Então, temos essa operação. E agora sim. 5 vezes 14 é igual a 70. E é 0. Essas são duas formas de representar o mesmo número. Aqui na sua forma fracionária e aqui na sua forma decimal. Aqui temos outro número, 10 sobre 3. Vou efetuar essa operação. Temos 3 vezes 3, 9, sobra 1. Como o resto não é zero, vamos continuar. Aqui, uma vírgula, 10, temos 3 vezes 3, 9, resto 1, continua a divisão, acrescenta um 0, 3, 3, 9, resto 1. E efetuando essa operação, você vai ver que ela continua aparecendo 3, 3, 3, 3, 3. Esse número ele possui esse formato
é o chamado de dízima periódica. É quando a parte decimal se repete caso efetuamos uma divisão aqui, transformando esse número de fracionário para decimal. Essa parte aqui ela se repete. Podemos representá-la dessa forma também, com a barrinha em cima. Esse é mais a título de curiosidade. Nas operações do PET, teremos mais contas desse formato. E aqui está a nossa regra. Basta efetuar a divisão de um número fracionário para encontrar a sua forma decimal. Agora, temos a transformação de um número decimal para um número fracionário. Aqui temos nosso número decimal, 0,5, e queremos transformar em uma fração. Vamos utilizar aquele conceito de multiplicar por 10 e assim arrastamos a vírgula uma casa para a direita. Temos aqui o nosso 0,5 e podemos enxergar dessa maneira. Então, multiplicando por 10 o seu numerador e o denominador, temos o seguinte número: 5 sobre 10. Perceba que efetuamos a multiplicação tanto no numerador quanto no denominador para que não seja alterado o número. Se você fizer essa divisão, voltará para esse número na forma decimal. Realizando outro exemplo, temos aqui o 0,375 e queremos transformá-lo em um número fracionário. Podemos enxergar dessa maneira: 375 sobre 1. Perceba que temos nesse número 3 casas decimais. Então, para que ele não tenha a parte fracionária, isso é, depois da vírgula seja zero, devemos multiplicar por 1000. Assim a vírgula será arrastada por 3 casas. E efetuando essa operação, temos 375 sobre 1000. Perceba que se efetuarmos essa divisão, retornaremos para essa forma decimal. E assim terminamos. Tente agora resolver os exercícios do PET.